A paz do Senhor, canal Ensinador Cristão EBD, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Com a graça e com a misericórdia do Senhor, pela graça e pela misericórdia do Senhor, espero que vocês estejam bem, com saúde. E aí, como foi a semana? Como foi a sua aula? Foi bem? Eu acredito também que tenha sido bem, porque vocês são professores, são pessoas, instrumentos de Deus, né? Que foram chamados pelo Senhor para estar à frente desta turma, desta faixa etária, e eu creio que o Senhor fez grandes coisas no meio de vocês. Queridos, estamos aqui em mais uma pré-aula, desta feita a lição 8, né, a pré-aula da lição 8 da classe de pré-adolescentes, faixa etária de 11 a 12 anos. E eu quero já começar este vídeo, esta aula de hoje, convidando você, que ainda não é inscrito no nosso canal, Ensinador Cristão, para se inscrever neste canal. Convide os amigos, convide os familiares para se inscrever, para curtir os vídeos, comentar bastante. E você pode presentear alguém com esse link, né, desta aula, ou de outras aulas. Aqui no canal nós temos pré-aulas do maternal até a classe de pré-adolescentes, que é esta faixa etária aqui comigo. E tem também material para as outras classes, né, de adolescentes até a classe de adultos, com dinâmicas, com materiais extras aí que podem ajudar vocês a entender melhor a aula, a sua aula, desenvolver materiais extras para a sua aula. Amém? Então, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal primeiro, compartilhe esse vídeo, curte e comenta bastante. Amo quando vocês comentam os vídeos, quando vocês levam para quem está lá no grupo do WhatsApp, quando levam para lá, compartilhando aí as aulas de vocês. Queridos, lição 8, chegamos na lição 8. Meu Deus, o trimestre acaba já. Já estão disponíveis aí as lições para o segundo trimestre, né? Já dei uma espiadinha aí na classe de pré-adolescentes, e se não me falha a memória, a classe de pré-adolescentes vem aí falando sobre a igreja, a origem da igreja, as ordenanças da igreja, a missão da igreja. Muito legal também será a próxima lição. Se assim o Senhor nos permitir, vou tentar trazer no próximo vídeo aí, já na nossa próxima aula, vou tentar trazer algumas coisas já sobre o nosso novo trimestre, perdão. Queridos, vamos lá. Lição 8 do primeiro trimestre traz o domínio do mal sobre a terra. Ora, nós já passamos aqui por tantas e tantas, né, 8 lições no caso com essa, e não custa nada a gente fazer um remember, né, rememorar aí as aulas que nós passamos. Tiana, ele preparou uma pequena revisão, uma atividade de revisão que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo, no link. Esse material é um estilo, uma avaliação, mas não é uma avaliação. Claro que você pode usar essa tarefa como uma avaliação, pode. Pontuar, fazer como uma pontuação extra, né, lá do álbum. Meu Deus, que coisa linda vocês utilizando o álbum de presença, de frequência. E aí, você pode pontuar aquele que né, tirar uma nota alta. Você pode usar esse teste para fazer oralmente com eles na sala. Não trouxe ele aqui impresso, mas são perguntas, né? De cada lição tem uma pergunta. E você também pode fazer essa revisão oralmente com eles, vocês fazendo as perguntas e eles respondendo, né? Participando. Ou você pode imprimir para cada um seu testezinho, sua tarefa, sua atividade, e dar um tempo para que eles respondam e depois já entrega. Daí você corrige e vê. Você já precisa pensar se você vai pontuar, se você vai presentear, né, dar um brinde para quem participou, para quem tirou nota alta, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo aqui o material em PDF, e aí vocês escolhem como tem uma capa bonitinha, e aí vocês escolhem como vão fazer, tá certo? No Drive também eu deixei alguns materiais, algumas imagens que podem ajudar, porque como a gente falou assim, lá no início do nosso trimestre, na primeira edição, a gente falou que ia dar um passeio muito em Apocalipse, assim também como em outros livros, né, dos profetas messiânicos e que profetizaram acerca do fim dos últimos dias, né? E aí o que acontece? Mas tem muita simbologia que é tratada no livro de Daniel, até no livro de Apocalipse mesmo, que faz com que a imaginação das nossas crianças, adolescentes ou pré-adolescentes, que eles viajem assim muito, né? Porque eles são muito visuais. Eles são muito visuais. Eu mesmo sou muito visual. Então eu começo aqui a imaginar, a fazer essa imagem na minha cabeça. Quando eu tenho uma imagem, para mim fica mais fácil assimilar certos conteúdos. Então, pensando nisso, eu separei, lembrando que são imagens retiradas da internet,
tá? Que não são imagens reais. É muito bom deixar claro isso para os alunos, assim, que não são imagens reais. Ah, tirou, já existe, está por aí. Não. São imagens que, possivelmente, com o uso da inteligência artificial, ou até mesmo, né, na mão de desenhistas, que, com a descrição da Bíblia acerca desses monstros que a Bíblia chama, né, monstros ou bestas, e dos animais lá da visão de Daniel. Eu separei essas imagens e coloquei lá no PDF para que fique melhor, para que eles visualizem melhor o que a Bíblia está falando, tá? Vocês vão entender já já por que eu estou falando isso. Mas vamos começar aqui o nosso comentário. Quando chegar nessa parte, a gente volta para o material que eu vou deixar lá, tá certo? O domínio do mal sobre a terra. Nós vimos na nossa lição 7, né, a grande tribulação, o surgimento de alguns personagens na grande tribulação, né? Os principais personagens, Anticristo e o falso profeta, certo? Comentamos um pouquinho, né, de onde viria, possivelmente de onde surgiria o Anticristo e tal. Agora nós vamos estar no domínio do mal sobre a terra. Ora, na grande tribulação, eles surgem, né? Aparecem aí com a falsa promessa de paz, de que vai resolver toda a calamidade deixada pelo acontecimento grandioso que foi o arrebatamento da igreja, certo? Então ele vem, o anticristo vai surgir com a promessa de solucionar essa calamidade. E aí vai ganhar a confiança, vai conquistar aí os judeus, né? Vai conquistar o mundo com essa falsa promessa, que até então eles não sabem que é falsa. Então nós vamos aqui começar de fato agora o nosso comentário, certo? A lição de hoje encontra-se em Apocalipse, capítulo 13, versículos do 1 ao 18. Como é uma leitura extensa, né? São 18 versículos, para que o vídeo também não fique muito desgastante, né? Muito longo, a gente não vai fazer essa leitura hoje. Mas o capítulo 13 de Apocalipse, ele descreve para nós o surgimento de dois monstros, duas bestas, que a Bíblia chama de bestas, né? Uma que subiu do mar, uma que subiu da terra. Mas também tem outro personagem que a Bíblia chama de dragão. Dragão representando Satanás. Ok? Como é muito extensa essa leitura, a gente não vai fazer ela aqui no vídeo. Tá? Mas eu sugiro que vocês leiam capítulo 13 de Apocalipse. Certo? O texto, né, a Bíblia diz, de hoje diz assim, 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Então, vamos entender que domínio do mal é esse. Vamos lá. Nós conversamos na outra lição, lição de número 7, tá? Que durante essa grande tribulação, Satanás vai ter autorização para agir, para implementar o seu domínio sobre a terra. Por quê? Porque hoje a igreja está na terra, certo? Quando a igreja for tirada, nós já comentamos que o mundo ficará em calamidade, né? O mundo ficará empolvoroso com tudo né, sentindo falta das pessoas, de entes queridos que subiram com a igreja, ok? E aí ele vai ter autorização para implementar este mal sobre a terra. Todas aquelas pessoas que rejeitaram a palavra de Deus, né, que rejeitaram a salvação mediante a fé, vão servir a Satanás espontaneamente. Por quê? Porque vai ser um tempo difícil, um tempo onde as pessoas vão clamar vamos dizer assim, por salvação, né? Porque vai estar uma calamidade total. Então eles vão servir espontaneamente. Por quê? Porque promessas e mais promessas de solucionar esta calamidade. Mas vamos entender aqui quem era Satanás. Satanás, né, as escrituras apontam ele como um ser maléfico, mas antes de ele se tornar esse ser maléfico, ele era um anjo de luz. Satanás era um anjo de luz. E ele estava a serviço de Deus. Mas o seu orgulho, a sua ambição em se tornar como o Criador, fez com que ele fosse excluído do céu, certo? Da presença de Deus. E aí ele transformou-se em seu inimigo, inimigo de Deus. E não bastando esse orgulho dele, né?
esse querer o poder ser igual a Deus, ele influenciou um terço dos anjos a aderirem, né, às suas ideias de rebelião. Ele se rebelou contra o Criador, ele se rebelou contra Deus. Isso fez com que ele fosse expulso, com que ele fosse excluído, tá? E aí ele foi expulso do céu, certo? Quando os seus planos foram frustrados. E aí qual é a ação de Satanás na terra? Quando ele foi expulso, certo? Mediante a sua revolta, e aí a Bíblia não diz, né, nosso comentarista diz que a Bíblia não relata, e realmente eu nunca encontrei na Bíblia, relatos de que Satanás se arrependeu, né, da sua revolta, da sua rebelião. Depois que ele se corrompeu, Satanás foi intentar contra quem? A principal criação de Deus. Qual é a principal criação de Deus? O homem. Ele não conseguiu, o seu plano foi frustrado de querer se tornar como Deus, de querer o poder, e aí ele foi intentar quem? A principal criatura, a principal criação de Deus, que é o homem, certo? E aí, desde então, ele sabe qual vai ser o fim dele. Ele sabe, ele conhece. Então, mas aí ele faz de tudo para quê? Para que ele não acabe sozinho. Ele vai ser preso, ele vai, né, a gente vai estudar isso mais à frente, que ele vai ser preso, ele vai ser derrotado, mas ele não quer saber fazer, sofrer isso sozinho. Ele quer levar a humanidade com ele, tá? E aí é por isso que aqui a gente já traz um alerta para os nossos adolescentes, que nós precisamos, a Bíblia nos ensina, nos alerta a ficarmos vigiando. Por quê? Porque o inimigo, a Bíblia diz, né, que fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Procurando aqueles a quem ele pode tragar, a quem ele pode levar junto com ele para o inferno. Porque ele sabe qual vai ser o destino dele. E aí esses demônios, né, atuam na terra de maneira invisível, né? Porém influenciando muito. Como é que ele influencia? Mentira, né? Roubo, trapaça, traição. Tudo isso é influência do mal, influência do maligno, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa ter em mente de que o inimigo de nossas almas, ele não obriga ninguém a fazer isso. Nós sabemos o que é certo ou o que é errado. Quando nós fazemos o mal, nós sabemos que isso terá consequências, né? Então ele não obriga ninguém. Como é que posso dizer assim? Ele incita, né? Ele provoca. E aí você segue ou não. O Senhor Deus nos deu livre-arbítrio. O bem e o mal. Nós sabemos o que é o bem e qual é o mal. Quando nós praticamos o mal, nós escolhemos praticar esse mal. Ele não nos obrigou a fazer, né? E nós já estudamos aqui sobre a tentação. Em lições passadas, nós já falamos sobre a tentação. Ele diz que a gente precisa fugir. Então, assim, eu fui tentada a fazer isso, isso. Você cedeu à tentação, né? Você foi influenciada, mas ele não te obrigou a fazer o mal, ok? E aí, nessa grande tribulação, o que que acontece? Ele vai atuar de maneira mais aberta, mais visível, e ainda vai ter ajuda poderosa, né? Por causa do anticristo e do falso profeta. Aí nós vamos entrar agora, né, quando o anticristo governa. Vamos lá. Aí entra na leitura de Apocalipse 13, quando ele diz que Satanás é chamado de dragão aqui. E o anticristo e o falso profeta são chamados de bestas ou monstros. Um que saiu do mar, outro que saiu da terra. Vamos ver aqui quando ele diz que um saiu do mar, né? A besta que subiu do mar. Começa já no versículo 1, a partir do 1 até o 10. Fala sobre a besta que subiu do mar. Não é que é uma besta, um animal, uma fera que subiu do mar como a gente conhece os de água, não. Esse mar aqui significa nação, significa tribo. Então, essa fera, essa besta que vai surgir, vai sair de dentro de uma nação, é chamada de anticristo, né? E aí é na Bíblia essa palavra besta indica o que? Animal selvagem. Que aí vai mostrar, esse animal selvagem vai mostrar o quê? O caráter do anticristo quando ele se revelar. Né? Esse caráter bestial, esse caráter mau, maléfico, tá? E aí, esse animal, a Bíblia descreve que ele tem o quê? 10 chifres,
e sobre os chifres 10 diademas. Aqui indicando o quê? A procedência maligna, a procedência satânica do anticristo, né? Por quê? Porque o dragão que aparece no capítulo 12 de Apocalipse, ele apresenta o quê? 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, a influência, né? A procedência satânica do anticristo, certo? O que é que vai diferenciar o falso profeta daqui a pouco? O que é que vai diferenciar o anticristo do dragão, né? Os diademas do dragão estavam nas cabeças. E aí a gente vai ver aqui no capítulo 12, versículo 3, que diz assim: E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Os da besta, os chifres, os diademas, perdão, estavam nos chifres. Do dragão estavam nas cabeças, né, nas 7 cabeças, e os da besta estavam nos chifres que ele possuía. Tem lá uma simbologia, como é que eu posso dizer assim? Alguém viu essa descrição na Bíblia e tentou desenhar, né? Ou se usou inteligência artificial, colocou lá como seria a descrição, e aí a inteligência artificial gerou essa imagem. Eu deixei lá no Drive, vou deixar lá no Drive essa imagem, para que os adolescentes tenham noção, sabe, de como seria a descrição desse animal. Porque quando a Bíblia descreve, a gente fica assim, como seria um animal que tem pés de urso, que tem, né, que tem corpo de leopardo, que tem 10 chifres, 7 cabeças. Como seria? Então, eles vão começar, quando eles veem essa descrição e façam essa leitura, eu não estou fazendo a leitura aqui hoje, relembrando, porque é longa, para o vídeo. Mas em sala de aula é interessante que você faça a leitura com ele do capítulo 13, certo? E aí eles vão, no capítulo 13, vai descrevendo como seriam essas bestas. E eles, com certeza, a cabecinha deles vão imaginar como seria esse animal, né, de um caráter horrendo mesmo, certo? Os diademas do dragão eram 7 e os da besta eram 10, ok? No versículo 2, nós temos um retrato da besta. O que diz o versículo 2? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e o grande poderio. Vamos lá. Quando a gente vai para o capítulo 7 de Daniel, a gente vai ver que Daniel, ele já tem lá a visão de alguns animais, tá? Quando ele retrata aqui, nessa visão de João, essa besta, o leopardo aqui representa, né, ou simboliza a Grécia. O urso simboliza a Pérsia e o leão simboliza a Babilônia. Leopardo fala de rapidez, o urso fala de força e o leão de soberba. Significa então o quê? Que o domínio dessa besta será caracterizado por princípios que dominaram em Babilônia, Pérsia e Grécia, que eram potências, né? Para aquela época eram potências. Na época de Daniel, vamos dizer assim, né? Eram potências mundiais, eram grandes nações. E aí, quando ele traz essa representação desses animais, representando essas nações, está caracterizado o quê? Que o domínio dessa besta vai ter as características desses princípios que regiam a Grécia, a Pérsia e a Grécia, poder bélico, né? Grande demagogos, grandes influenciadores daquela época, né? O poder muito grande dessas nações. Então significa que essa besta, que é o anticristo, vai ter esse poder muito grande, certo? E o dragão, né? Procura imitar Deus, tá? A besta imita o Senhor Jesus, certo? E aí a gente percebe que há uma espécie de trindade. Perceberam? O dragão, a besta do mar e a besta da terra. Uma espécie de trindade satânica. Muitos escritores dizem que isso caracteriza uma trindade satânica.
ok? Então, o poder desse anticristo, né, dessa besta que subiu do mar, certo? E mar, aqui, repito, simboliza uma nação ou uma tribo, tá? Então, a espécie satânica, por quê? Olha, o dragão procura imitar Deus. O falso profeta, a besta, que é o anticristo, imita o Senhor Jesus. E o falso profeta, que é a segunda besta, que a gente comenta já já, ela procura imitar o Espírito Santo. E a gente vai entender onde e por quê. E o domínio dessa besta que subiu do mar, que é o anticristo, vai ter o domínio de 3 anos e meio. 3 anos e meio ele vai governar, ele vai reinar, vai mandar em tudo, certo? E o versículo diz assim, ó, o versículo 2 que a gente acabou de ler, né? E foi-lhe dado uma boca, e foi-lhe dado uma boca, isso, que foi dado grande poder, né? Foi dado grande poder. Veja só, a besta vai ter uma habilidade inigualável de influenciar as massas através da sua fala, através dos seus discursos. Vai influenciar muita gente. E aí eu imagino que nessa época, os mais modernos meios de comunicação terão, porque se hoje a gente tem muita tecnologia, né? A gente já se acha assim num mundo muito moderno, eu imagino mais à frente. Como não vai ser? Como as informações não vão ser levadas assim rapidamente às pessoas? Então, ele vai ter esse poder de influenciar, né? E eu imagino que grandes satélites, né? Muita tecnologia avançadíssima teremos nessa época. Teremos não, porque a gente não quer ter, né? Porque a gente já quer estar com o Senhor Jesus no céu, gozando das maravilhas que o Senhor preparou para nós. Mas o mundo, né, terá essa pode ter esse avanço muito grande de tecnologia. Então, tudo isso vai ser o mundo todo vai ser alcançado por esses discursos inflamados dessa besta, certo? E aí ela vai implementar um sinal, tá? Então, 3 coisas, aqui eu anotei 3 coisas que a Bíblia nos diz sobre a besta. A besta tem um nome, tem um número e tem a marca. Tem um nome que é anticristo, né? Tem um número, e aí o autor Antônio Gilberto, que é um escritor muito conhecido, né? Famoso, muito, como é que eu posso dizer, abalizado biblicamente, teologicamente, ele diz o seguinte, que só o número da besta foi revelado, que é 666. 6 é o número do homem, né? E essa pessoa aí, o nome dessa besta, só vai ser revelado após o arrebatamento da igreja. Nós sabemos que é o anticristo, porque é a pessoa que vem combatendo Cristo, né? Vem fazendo com que as pessoas não acreditem em Cristo. E o número repetido 3 vezes, que é o número 6, né? Na numerologia bíblica, né? Vai simbolizar o quê? A exaltação humana, a suprema exaltação humana, que é coisa que ele vai fazer, certo? E aí, exaltando a si mesmo como se fosse Deus. E aí, o número do Deus Trino é 3, certo? Deus é trino, triuno. E quando a besta tem um número, a gente nota o quê? Que as nações mais adiantadas já projetavam e projetam ainda mais, tem o quê? Tem um controle, um sistema permanente, né, de números para identificar os cidadãos, para controlar as populações. Então a gente percebe, Antônio Gilberto, ele escreveu isso aqui em, acho que o livro é de 85, década de 80, vamos dizer assim. E aí ele já via essa movimentação, essa projeção dos países, das nações, de controlar as pessoas por número, né, tanto controlar a natalidade, né, para controlar a quantidade total de pessoas, certo? Então, essa besta vai implementar este número. Deste número, que é o sinal da besta, ela vai implantar onde muitas pessoas não poderão nem comprar se não tiver esta marca, né? Então, ela vai implementar esse número aí, esse código, né? Vamos dizer assim, onde as pessoas que estiverem aqui sob o domínio dele não vão poder comprar ou
o vender se não tiver este código, esta marca, que é a marca do governo do anticristo, né? Que aí, eu creio que é 2 Tessalonicenses, meu Deus. 2 Tessalonicenses, que fala que número é esse? 666, né? 666, tá? Então, seria a marca do anticristo, a marca da besta, tá? E aí nós vemos então a segunda besta. A segunda besta, ela subiu da terra. Também coloquei lá uma projeção do que seria a imagem desta besta, tá? Apocalipse 3, a partir do versículo 11, fala disso. Subiu da terra. A terra aqui significa o mundo. Significa o mundo, né, que a gente vive. Essa possui 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Os 2 chifres aqui falam do poder político que terá essa besta, certo? Que essa besta aqui seria o falso profeta. Aliado ao que? Ao poder religioso. A gente já comentou qual seria o poder do falso profeta, qual seria o poder do anticristo, lá desde a lição 6, creio eu, né? E aí, mais o quê? Mas fala de testemunho também. Só que ele vai dar testemunho dele, mas esse testemunho vai ser falso, certo? Vai parecer cordeiro. Como é um cordeiro? É manso, é inofensivo, né? É santo, é brando, mas no seu interior é um dragão destruidor. Então ele vai se parecer muito bom, né? Muito manso, muito humilde, muito, né, santo, mas por dentro esconde o caráter, o real caráter dele, que é um caráter de destruir mesmo. Por isso que a Bíblia fala que ele fala como dragão. E ele vai ser o quê? Auxiliar do anticristo. Já comentamos também. Ele vai ser um ministro de cultos, né? E aí vai ser um ministro de culto, mais enganador, tá? Ele vai promover o quê? Um movimento religioso mundial, que vai unir os credos, as seitas, as filosofias, as igrejas, as modernas, as ecumênicas, formando o quê? Uma só igreja. E aí o que, que a gente entende, né, com isso? Vai fazer milagres, mas serão milagres falsos, né? Vai operar sinais, até fogo do céu vai poder descer. Mas são milagres que são orquestrados e conduzidos por quê? Por Satanás, né? São mentiras, são prodígios de mentiras, milagres de mentiras. E essa super igreja que ele vai criar, que ele vai montar, hoje a gente percebe o quê? Que tem muitos religiosos, muitas pessoas religiosas, mas essas pessoas estão insatisfeitas com a religião, com a igreja, né? Com dizer assim, com igreja que eu falo é o sistema, tá? Não é uma certa denominação, não estou falando de denominação, estou falando de igreja. Então, assim, estão insatisfeitos. E aí o quê? Uma igreja única para eles seria o ideal. Por quê? Quase tudo pode, quase tudo é permitido. Para eles seria o mais interessante. Por quê? Não é uma igreja como Jesus quer, é uma igreja como eles querem. Sabe aquela história do vinde como estáis e permaneça como estáis? Não há mudança, não há transformação, né? Não há abandono de velhas práticas, de práticas que não agradam ao Senhor. Então é isso que essas pessoas buscam, ou buscarão, certo? E que muitos outros já estão buscando essa igreja que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso usar o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser. E a gente já vê algumas igrejas aqui, não nos convém falar aqui em vídeo, tá? Até por conta da censura mesmo, mas não nos convém falar aqui. Mas se você parar e analisar e dar uma vasculhada na internet, a gente pode até conversar sobre isso particularmente em nosso grupo, discutindo, existem algumas igrejas que já são dessa forma, vinde como estás, mas pode permanecer como estás, não tem problema não. Né? O Senhor ama a todos, Ele ama. O Senhor ama o pecador, inclusive, mas Ele aborrece o pecado. A verdadeira conversão é transformação. Então, se eu não transformar o velho homem, não adianta, né? E aí essas pessoas buscarão isso, tá? E aí vai haver aquela história da igreja dentro do mundo, o mundo dentro da igreja. Sabe como é que é? Pronto, essas pessoas buscam por isso, buscarão por isso. E aí o falso profeta vai proporcionar isso a essas pessoas. Haverá essa igreja mundial, né? Não é uma igreja mundial, não é a denominação que eu estou falando, é uma igreja do mundo inteiro, certo?
nos últimos dias. E essa igreja vai o quê? Vai ser muito rica. Por quê? Porque ela vai ter o apoio de quem? Do anticristo, que vai ser um homem muito poderoso, muito rico, né? Vai ter esse apoio da besta. E o diabo, ele sabe muito bem da importância da religião na vida das pessoas. As pessoas vão estar fragilizadas, as pessoas vão estar, como é que eu posso dizer, inconsoláveis, né? Buscando auxílio. Ele sabe dessa importância da igreja e ele vai agir exatamente aí, porque as pessoas vão procurar essa religião, né? Vão ser atraídos por essa religião para acalentar, para confortar, para consolar diante da calamidade que vai estar o mundo, certo? E aí, o falso profeta vai ter esse intenso trabalho de cativar essas pessoas, de pastorear essas pessoas, né? Com as suas cruzadas, com as suas, né, com as suas, os seus lindos discursos. E aí o ponto alto dessa religião vai ser, sabe o quê? A adoração de um homem, que vai ser o super-homem de Satanás, né? E a sede desse culto vai ser em Jerusalém. E aí o que que acontece? Com essa falsa mensagem, tá? E esse falso Deus vai atrair muita gente, fará grandes sinais, e aí é onde vai surgir a dúvida, né? Mas está fazendo cair fogo do céu, então é de verdade, ele é um Deus. Como a gente já falou, e na próxima lição vai abordar com mais detalhes essa perseguição, a gente já comentou sobre essa perseguição, quando o povo de Israel descobrir, né, que o anticristo se assentar no trono, no templo, e aí é quando Israel vai perceber que ele não é o Messias que eles estão esperando. E aí vai romper com o anticristo. Quando romper com o anticristo, não vai adorar ele como ele quer que adore, né, adoração exclusiva, como se fosse Deus. E aí a nação vai entender que ele não é o Messias, não é o Cristo verdadeiro. Vai romper com ele. Quando romper com o anticristo, aí ele vai começar a perseguir este povo. Vai perseguir o povo, matando, vai trazer aí várias nações para invadir Israel. É aí quando o Senhor Jesus descerá dos céus pessoalmente para salvar esta nação. E aí a gente vai ver isso com mais detalhes na lição de número 9, que é a próxima lição, que é a volta gloriosa de Jesus. Quando Jesus virá para, né, aí sim, todo olho o verá, e aí sim, ele vai salvar Israel das garras do anticristo e do falso profeta. O que que a gente precisa, o que é de forte aqui para a gente lembrar, né? Nós precisamos estar sempre alertas, né? Não esquecer que nesse tempo, toda essa calamidade acontecendo, a igreja estará onde? No céu, com Jesus. Aqui ficarão as pessoas que não aceitaram a Jesus, que rejeitaram, né, a Jesus Cristo. Então, vale a pena a gente ser fiel. Vale a pena a gente viver uma vida de santidade, uma vida de rejeitar o mundo, de rejeição do pecado mesmo, né? Escolher viver uma vida reta aos olhos do Senhor. Então, todas essas tribulações vão afligir o mundo, mas nós não teremos mais nada com ela. Nós não estaremos aqui para vivenciar isto, nós estaremos no céu com Cristo. Então, vale a pena buscar estar fora de toda essa tribulação que o mundo vai passar. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser crente, vale a pena viver de acordo com o que a Bíblia, com o que o Senhor Jesus nos ensina. Ser santo, ser separado do mundo, renunciar ao mundo, para que naquele dia tão esperado por nós, que é o dia do arrebatamento, a gente possa subir com Cristo, usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, tem feito, tem construído para nós no céu, e não ficar aqui, não vivenciar, não participar dessa grande tribulação, tá? Então, como eu já falei, foram 3 lições falando praticamente sobre a grande tribulação, trazendo esses personagens. Hoje eu trouxe detalhando um pouquinho da personalidade mais deles, tá? Tem na lição 7 também comentando sobre eles, hoje eu incrementei um pouquinho mais, mas deixei lá as imagens, tá? Para que vocês possam mostrar para eles, e lembrando que isso não são imagens reais, tá? São imagens deduzidas a partir da descrição bíblica dessas feras, dessas bestas, que o homem tentou reproduzir, tá? Então, se foi do homem, pode ter falhas, né? Pode
pode, é claro que vai conter falhas, porque é humano, o humano falha, o humano erra, pode não ser isso que seja real, tá? Mas que é uma noção do que podem ser esses animais, tá bom? Qualquer dúvida, se você está no grupo do WhatsApp, pode me chamar lá, perguntar, pode comentar, a gente comenta lá no grupo. Pode deixar seu comentário aqui neste vídeo, que a gente volta aqui para tentar responder, tentar sanar a sua dúvida. Ou se você tiver alguma coisa a acrescentar, algo que já estudou, que viu e queira compartilhar conosco, fique muito à vontade, tá bom? Nós voltamos na próxima aula com a volta gloriosa de Jesus. É quando Jesus vai voltar para salvar este povo deste falso profeta, desse anticristo, que está aí, vamos dizer assim, tocando o terror, né, no mundo. O mundo vai estar sob esse domínio desses três personagens. Mas a igreja estará no céu e nós precisamos buscar estar com a igreja do Senhor Jesus Cristo no céu. Então, queridos, eu desejo uma boa aula. Espero que esse comentário possa ter enriquecido ainda mais a sua aula. O material vai estar no Drive, vou deixar o link aqui, tá? Nos comentários, e aí vocês acessam e ou imprime, entrega para cada um fazer essa revisão. Então, de cada lição até agora tem uma pergunta lá, para que eles possam rememorar e rever o que é que ficou, o que é que eles assimilaram, tá? Assim como também o PDF com as imagens, para que vocês possam aí compartilhar com eles. É muito interessante, porque eles visualizam, e muitas crianças e adolescentes, até adultos mesmo, como eu já falei, são muito visuais, tá bom? Então, fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Desejo uma boa aula, uma boa semana para todos e nos encontraremos na próxima lição 9, em nome de Jesus. Boa aula, fiquem todos na santa e gloriosa paz de Jesus. Amém.